Saudações, queridos amigos e companheiros de busca de inspiração. É com grande entusiasmo que vos dou as boas-vindas ao Inspire Faithful Channel, um espaço onde nos reunimos para explorar as profundezas da fé e encontrar a motivação para navegar na jornada da vida com propósito. A mensagem de hoje é uma mensagem que mexe com a alma e abre o portal para uma verdade profunda. Escolha Deus primeiro, e a sua bênção seguir-se-á. Não se trata apenas de uma afirmação. É um princípio transformador que tem o potencial de remodelar o próprio tecido da nossa existência. Num mundo cheio de distrações e prioridades concorrentes, o apelo para dar prioridade a Deus pode parecer uma escolha radical. No entanto, à medida que mergulhamos nas Escrituras e desvendamos as narrativas daqueles que percorreram este caminho antes de nós, descobrimos uma promessa de que escolher Deus em primeiro lugar abre as comportas das bênçãos para além da nossa imaginação mais selvagem. Antes de embarcarmos nesta jornada de revelação e inspiração, reserve um momento para centrar o seu coração e a sua mente. Deixem que as palavras ditas hoje não sejam apenas sons que chegam aos vossos ouvidos, mas ecos que ressoam no fundo da vossa alma. Por isso, meus queridos amigos, convido-os a juntarem-se a mim para explorarmos a profunda verdade de que escolher Deus em primeiro lugar é a chave que abre a porta para uma vida repleta de bênçãos. Acredito que esta mensagem vai tocar o vosso coração, agitar o vosso espírito e iluminar o vosso caminho com a luz do favor divino. Na azáfama da nossa vida cotidiana, é fácil sermos apanhados pelo clamor de prioridades concorrentes. Trabalho, relacionamentos, ambições, todos eles clamam pela nossa atenção. No entanto, no meio desta cacofonia, uma voz suave chama por nós, a voz do nosso Criador. Mateus 6:33 recorda-nos uma verdade intemporal, que, ao procurarmos Deus em primeiro lugar, nos alinhamos com uma ordem divina. É um convite para colocarmos Deus na vanguarda dos nossos corações, mentes e decisões. Ao longo das páginas da Bíblia, encontramos indivíduos que enfrentaram desafios, fizeram sacrifícios, acima de tudo, escolheram dar prioridade a Deus. Tomemos Abraão, por exemplo, chamado a deixar tudo o que lhe era familiar e a lançar-se no desconhecido, confiando apenas na promessa de Deus. Nos anais da fé, há uma figura que se destaca como uma luz, um patriarca cuja jornada resume a essência de escolher Deus em primeiro lugar. Viajemos no tempo até à antiga cidade de Ur, onde começa a história de Abraão, ou Abrão, como era conhecido na altura. Abrão, um homem de fé, recebeu um chamamento divino que iria alterar o curso da sua vida. Imagina a cena, uma voz vinda dos céus, instruindo-o a deixar o que lhe era familiar e a embarcar numa viagem rumo ao desconhecido. Com uma fé inabalável, Abrão atendeu ao chamamento. Deixou para trás a segurança da sua terra natal, abraçando uma vida nómada com a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Lot. Não se tratava de uma viagem qualquer, era uma peregrinação guiada pela fé e pela obediência. Enquanto Abrão viajava, Deus fez uma aliança com ele, uma promessa tão vasta como as estrelas do céu noturno. Garantiu a Abrão que os seus descendentes seriam tão numerosos como os grãos de areia à beira-mar. Mas a viagem não foi isenta de provações. Abrão enfrentou fome, conflitos e o desejo agonizante de ter um filho prometido. No entanto, em cada desafio, a sua fé permaneceu inabalável. Numa reviravolta milagrosa dos acontecimentos, Deus cumpriu a sua promessa. Sarai, já fora da idade de ter filhos, deu à luz um filho chamado Isaque. O riso de uma criança ecoou pelas tendas, um testemunho da fidelidade de Deus. E depois veio o auge da viagem de Abrão, o derradeiro teste de fé. Deus pediu-lhe que oferecesse o seu amado filho Isaque como sacrifício no Monte Moriá. Imagina a luta interna, a decisão dolorosa que ele teve de tomar. No entanto, no momento mais negro, Deus providenciou. Um carneiro apanhado no mato tornou-se o sacrifício substituto, e a fé, a obediência e a confiança de Abraão em Deus foram seladas para sempre. À medida que a jornada de Abraão se desenrolava, sua fé se transformou em um legado de obediência e confiança que reverbera por gerações. A jornada de Abraão ensina-nos que escolher Deus em primeiro lugar é uma peregrinação,
uma vontade de deixar o familiar, abraçar o desconhecido e confiar nas promessas de um Criador fiel. E assim, ao navegarmos nas nossas próprias viagens, que a história de Abraão nos inspira a caminhar com fé, a obedecer ao chamamento divino e a escolher Deus em primeiro lugar. A história de Abraão não é isolada, é uma narrativa tecida na grande tapeçaria da fé. Ela ecoa através dos tempos, convidando-nos a considerar as nossas próprias escolhas. Permitam-me que partilhe uma reflexão pessoal. Houve uma altura na minha vida em que o barulho do mundo abafou os sussurros da minha alma. Foi nesses momentos de quietude e entrega que descobri a profunda beleza de escolher Deus em primeiro lugar. Antes de nos aprofundarmos mais na profunda mensagem de escolher Deus em primeiro lugar, permitam-me que partilhe uma reflexão pessoal, um capítulo da minha própria jornada que ilustra vividamente o poder transformador de dar prioridade a Deus. Houve uma época na minha vida em que a busca do sucesso, do reconhecimento e das conquistas materiais consumia todos os meus momentos. A busca incessante de realizações mundanas fez-me sentir vazio, como se estivesse a perseguir sombras que me escapavam por entre os dedos. No meio deste caos, um convite gentil ecoou pelos corredores do meu coração, um convite para dar prioridade a Deus. Era um apelo para mudar o meu foco do transitório para o eterno, do temporal para o intemporal. Decidi dar um passo atrás, reservar momentos sagrados do meu dia para a oração, a reflexão e a comunhão com o Divino. Ao abrir o meu coração a Deus, uma profunda sensação de paz começou a instalar-se dentro de mim, uma paz que ultrapassava todo o entendimento. Filipenses 4:7 tornou-se a minha realidade. A paz que me invadiu não era apenas a ausência de caos, era uma serenidade profunda e permanente que ancorava a minha alma no meio das tempestades da vida. Dar prioridade a Deus não me protegeu dos desafios, mas imprimiu um objetivo à minha viagem. Tornou-se a bússola que orienta as minhas decisões, a fonte de resiliência em tempos de adversidade e a fonte de esperança quando o caminho a seguir parecia incerto. Ao explorarmos juntos a mensagem de escolher Deus em primeiro lugar, espero que também você encontre a coragem de dar prioridade ao Divino na sua vida. Que esta reflexão seja um testemunho do profundo impacto que pode ter, não apenas nas nossas circunstâncias, mas no próprio tecido do nosso ser. Com esta reflexão partilhada em mente, vamos continuar a nossa exploração no coração da mensagem. Escolhe Deus em primeiro lugar, e a tua bênção seguir-se-á. Amigos, escolher Deus em primeiro lugar não é uma decisão única, mas um compromisso diário. É uma jornada de confiança e entrega, uma peregrinação do coração. Ao explorarmos juntos este caminho, que encontrem inspiração e coragem para atender ao apelo de dar prioridade a Deus em todos os aspectos da vossa vida. Antes de nos aprofundarmos na profunda mensagem de escolher Deus em primeiro lugar, permitam-me que partilhe uma reflexão pessoal, um capítulo da minha própria jornada que ilustra vividamente o poder transformador de dar prioridade a Deus. Houve uma época na minha vida em que a busca do sucesso, do reconhecimento e das conquistas materiais consumia todos os meus momentos. A busca incessante de realizações mundanas fez-me sentir vazio, como se estivesse a perseguir sombras que me escapavam por entre os dedos. No meio deste caos, um convite gentil ecoou pelos corredores do meu coração, um convite para dar prioridade a Deus. Era um apelo para mudar o meu foco do transitório para o eterno, do temporal para o intemporal. Decidi dar um passo atrás, reservar momentos sagrados do meu dia para a oração, a reflexão e a comunhão com o Divino. Ao abrir o meu coração a Deus, uma profunda sensação de paz começou a instalar-se dentro de mim, uma paz que ultrapassava todo o entendimento. Filipenses 4:7 tornou-se a minha realidade. A paz que me invadiu não era apenas a ausência de caos, era uma serenidade profunda e permanente que ancorava a minha alma no meio das tempestades da vida. Dar prioridade a Deus não me protegeu dos desafios, mas imprimiu um objetivo à minha viagem. Tornou-se a bússola que orienta as minhas decisões, a fonte de resiliência em tempos de adversidade e a fonte de esperança quando o caminho a seguir parecia incerto. Ao explorarmos juntos a mensagem de escolher Deus em primeiro lugar, espero que também você encontre a coragem de dar prioridade ao Divino na sua vida. Que esta reflexão seja um testemunho do profundo impacto que pode ter, não apenas nas nossas circunstâncias,
mas no próprio tecido do nosso ser. Com esta reflexão partilhada em mente, vamos continuar a nossa exploração no coração da mensagem. Escolhe Deus primeiro, e a tua bênção virá depois. Tendo explorado o significado de escolher Deus em primeiro lugar, vamos agora aventurar-nos no reino das bênçãos, promessas divinas que se revelam quando alinhamos os nossos corações com o Criador. As Escrituras ressoam com garantias de bênçãos para aqueles que buscam Deus em primeiro lugar. Bênçãos, que conceito profundo e multifacetado na jornada cristã. É mais do que prosperidade material, é um transbordar do favor divino que toca todas as facetas da nossa vida. O Salmo 37:4 convida-nos a deleitarmos-nos no Senhor. É um convite para encontrarmos a nossa alegria e satisfação no divino, confiando que as bênçãos de Deus fluirão naturalmente de um coração alinhado com a sua vontade. Exploremos o tesouro de promessas das Escrituras. Jeremias 29:11 garante-nos os planos de Deus para o nosso bem-estar e não para o mal, planos para nos dar um futuro e uma esperança. Estas promessas não são apenas palavras antigas numa página, são garantias vivas que ressoam através do tempo e do espaço, atingindo a própria essência das nossas vidas. As histórias da vida real refletem as verdades contidas nas Escrituras. Considera as pessoas que, ao escolherem Deus em primeiro lugar, testemunharam bênçãos que desafiaram a lógica e ultrapassaram a compreensão humana. Estas histórias não são incidentes isolados. São testemunhos vivos da fidelidade inabalável do nosso Criador. Ao mergulharmos na promessa de bênçãos, que encontra inspiração na convicção de que o favor de Deus não é um sonho distante, mas uma realidade presente à espera de se revelar na sua vida. Deixem-me partilhar convosco a história inspiradora de Sara, uma mulher cuja vida foi transformada pelo poder de dar prioridade a Deus. Sara encontrava-se numa encruzilhada, fazendo malabarismos entre as exigências de uma carreira acelerada e o desejo de um significado mais profundo para a sua vida. Sentindo-se insatisfeita, ela tomou a decisão consciente de colocar Deus no centro da sua jornada. À medida que Sara dedicava tempo à oração, ao culto e ao serviço, começou a sentir uma mudança profunda na sua perspectiva. A paz que lhe escapava na azáfama da vida tornou-se agora uma companhia constante. Mas a história não acaba aqui. Ao dar prioridade a Deus, Sara testemunhou portas inesperadas a abrirem-se na sua carreira, relacionamentos a aprofundarem-se e um novo sentido de objetivo a guiar os seus passos. A jornada de Sara é uma prova do princípio de que, quando escolhemos Deus em primeiro lugar, as bênçãos se revelam de maneiras que nunca poderíamos prever. É um lembrete de que o nosso Criador está intrinsecamente envolvido em todos os aspectos das nossas vidas, orquestrando uma sinfonia de bênçãos para aqueles que o procuram. Agora, vamos ouvir o notável testemunho de João, um homem cuja resiliência perante a adversidade foi alimentada pelo seu compromisso inabalável de dar prioridade a Deus. O João deu por si a atravessar uma época de desafios intensos, problemas de saúde, dificuldades financeiras e o peso de circunstâncias imprevistas. Foi nestes momentos que João escolheu ancorar o seu coração na fé. No meio da incerteza, João descobriu uma fonte de força na sua relação com Deus. A oração tornou-se o seu refúgio e as promessas das Escrituras tornaram-se uma fonte de esperança inabalável. De forma notável, à medida que João continuava a dar prioridade a Deus, assistiu a uma reviravolta gradual. A saúde foi restabelecida, as provisões financeiras vieram de fontes inesperadas e uma comunidade solidária reuniu-se à sua volta. A história de João é um testemunho vivo da resiliência e das bênçãos que se revelam quando escolhemos Deus em primeiro lugar. Lembra-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, dar prioridade à nossa fé pode ser um farol de luz que nos guia através da tempestade. Como estamos na intersecção entre a escolha de Deus em primeiro lugar e as bênçãos que se seguem, é essencial explorar os passos práticos que nos podem ajudar a percorrer este caminho transformador. Como podemos integrar este princípio no tecido da nossa vida cotidiana? Vamos analisar alguns passos práticos e encontrar encorajamento para a viagem. Escolher Deus em primeiro lugar não é um esforço único. É uma viagem dinâmica e pessoal. Aqui estão alguns passos práticos para o ajudar a orientar o seu caminho. Reserve um tempo diário para a oração.
reflexão e leitura das Escrituras. Deixe que seja um momento sagrado para se ligar ao divino. Cultive um espírito de gratidão. Comece ou termine o seu dia agradecendo as bênçãos, grandes e pequenas, que Deus lhe concedeu. Junte-se a uma igreja local ou uma comunidade religiosa onde possa partilhar a sua viagem com pessoas que pensam da mesma forma. O poder do apoio comunitário é inestimável. Avalie regularmente as suas prioridades. Estão em harmonia com o seu compromisso de escolher Deus em primeiro lugar. Ajuste-as conforme necessário. Envolva-se em atos de bondade e serviço. Canalizar o amor de Deus para a vida dos outros é uma forma profunda de dar prioridade a Ele. Na jornada de escolher Deus em primeiro lugar, a oração torna-se a nossa tábua de salvação. Não se trata apenas de uma petição, é uma conversa com o Todo-Poderoso, um diálogo que aprofunda a nossa ligação com o Criador. Lembre-se, Deus não está apenas interessado nas grandes narrativas das nossas vidas, Ele está intrinsecamente envolvido nas minúcias, as alegrias, as lutas e os momentos cotidianos que constituem a nossa existência. Se encontrar perante desafios ou dúvidas ao longo desta jornada, quero oferecer-lhe palavras de encorajamento. O caminho da fé nem sempre é suave, mas é firme. Saiba que cada passo que dá ao escolher Deus em primeiro lugar é um passo em direção a uma vida infundida com um propósito divino. Isaías 41:10 serve como um farol de esperança. Nos momentos de fraqueza, deixe que estas palavras sejam uma fonte de força, um lembrete de que o Deus que escolhe em primeiro lugar é o Deus que o fortalece e sustenta. À medida que nos aproximamos da conclusão da nossa exploração, quero deixar-vos com isto: escolher Deus em primeiro lugar não é uma decisão única, é um compromisso contínuo. É uma jornada de fé, marcada pelo fluxo e refluxo das estações da vida. Que esta mensagem ressone no seu coração e o guie para uma relação mais profunda com o Criador. A escolha de dar prioridade a Deus é a escolha de uma vida abundante em bênçãos, objetivos e favores divinos. Que jornada profunda temos partilhado, explorando o princípio transformador de escolher Deus em primeiro lugar e as promessas que se revelam quando alinhamos os nossos corações com o divino. Ao fecharmos a cortina desta conversa significativa, vamos fazer uma pausa e refletir sobre a essência do que descobrimos. Escolher Deus em primeiro lugar é mais do que uma decisão. É um estilo de vida, um compromisso diário que molda a trajetória das nossas vidas. É o reconhecimento de que o nosso Criador não é apenas uma figura distante, mas um participante ativo na trama da nossa existência. Nos momentos calmos de oração e reflexão, nos passos intencionais que damos para dar prioridade a Deus, preparamos o caminho para bênçãos que ultrapassam a nossa compreensão. A promessa de uma vida com objetivos e abundante não é um sonho distante, mas uma realidade à espera de se revelar. Ao despedirmos-nos hoje, quero deixar-vos com uma verdade para levarem no vosso coração. A escolha de dar prioridade a Deus é um investimento intemporal, um investimento que produz dividendos de alegria, paz e objetivo. Provérbios 3:5-6 ecoa com sabedoria intemporal, encorajando-nos a confiar no Senhor de todo o coração, reconhecendo a sua presença em todos os aspectos da nossa vida. Nesta confiança, os caminhos endireitam-se e o objetivo revela-se. Agora, quero fazer-vos um convite sincero, a vós, nossos estimados telespectadores. Se a mensagem de escolher Deus em primeiro lugar ressoa em vós, encorajo-vos a dar um passo hoje. Reflitam um pouco sobre o vosso próprio percurso. Como pode integrar a escolha de dar prioridade a Deus na sua vida cotidiana? Partilhe as suas ideias, pensamentos ou experiências nos comentários abaixo. O seu percurso pode ser uma fonte de inspiração para outros. Ligue-se à sua igreja local ou comunidade religiosa. O poder do apoio comunitário é incomensurável. Faça da oração uma pedra angular da sua viagem. Abra o seu coração a Deus e deixe que a conversa com o divino molde os seus dias. Ao dar estes passos, que a sua vida se enriqueça, o seu objetivo se clarifique e o seu coração se encha da alegria divina que advém de escolher Deus em primeiro lugar. Obrigado por se juntar a nós hoje. Até nos encontrarmos de novo, que
possa caminhar nas abundantes bênçãos de escolher Deus em primeiro lugar. Dê esse passo e veja como a sua vida se desenrola na beleza do favor divino.